A profecia de Nossa Senhora de La Salette parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Padre José Gilvan de Carvalho é flagrado em uma cerimônia que durante décadas a própria igreja sempre tratou como incompatível com a fé cristã. E as imagens desse momento estão causando revolta, confusão e um verdadeiro choque entre os fiéis. Enquanto muitos tentam defender acontecimentos inacreditáveis como o desse sacerdote, dizendo que não é nada demais e que canais como o meu é de fofoca ou sensacionalismo, Padre Gilvan José de Carvalho faz iniciação maçônica, fazendo assim que muitos católicos caiam no erro. Afinal, o que o Padre Gilvan estava fazendo em um ritual ligado à maçonaria? Falta de catequese? Desobediência ao magistério? Ou existe algo por trás disso que quase ninguém percebeu? Fique aí que você vai entender agora todos os detalhes dessa história logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada. E se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após inúmeros papas denunciarem incompatibilidade entre a Igreja Católica e a maçonaria, lamentavelmente o padre da Arquidiocese de Aracaju, para surpresa de muitos católicos, faz iniciação em uma loja maçônica e bispo toma decisão severa para a tristeza dos fiéis. Acompanhem comigo. Padre católico é iniciado na maçonaria. Um monte de gente me mandou essa notícia aqui no meu direct. Eu não quis acreditar que era um padre católico apostólico romano e tive que pesquisar, porque na minha cabeça isso era uma coisa assim improvável de ver nos dias de hoje. Mas infelizmente, para minha surpresa, é de fato um padre católico apostólico romano. E se trata do padre Gilvan José de Carvalho, que é um sacerdote que pertence à Arquidiocese de Aracaju. A notícia está sendo veiculada por diversos perfis da maçonaria. Esse aqui, inclusive, que eu tô lendo a matéria, é o Grande Perfil do Oriente do Sergipe. Viveu nessa terça-feira uma noite considerada histórica e simbólica para a maçonaria brasileira, com a realização da sessão magna de iniciação agora do irmão Gilvan José de Carvalho, sacerdote em atividade da Igreja Católica Apostólica Romana no estado do Sergipe. E vendo essa notícia, obviamente eu fui pesquisar sobre a atual atividade do padre Gilvan José de Carvalho e, para minha surpresa, ele é capelão, certo? Ele está exercendo o ofício de capelão da Capelania Jesus Misericordioso no bairro Aeroporto, em Aracaju, e conduz retiros e missas de cura e libertação. E para você perceber a gravidade disso, não é um leigo qualquer que está ali se filiando à maçonaria, é um sacerdote católico. E a igreja não tem uma, duas, três proibições de católicos se filiarem à maçonaria, mas são mais de 100 proibições e condenações. E essas proibições e condenações já existem ao longo de 300 anos. E aqui a gente tá falando de bulas, encíclicas, constituições apostólicas, declarações oficiais dos papas. Então o que não falta para um católico entender que católico não participa da maçonaria são declarações oficiais da igreja. Católico não pode ser maçom. São pelo menos 8 papas que emitiram declarações formais e documentais contra a maçonaria. Aí você imagina, em pleno ano de 2026, um padre se filiando à maçonaria. Bom, o padre Gilvan José pertence, à diocese de Aracaju, e o bispo da arquidiocese de Aracaju é o Dom Josafá Menezes da Silva. Pelo que eu pesquisei aqui, é um bispo excelente. Então vou deixar o perfil do bispo aqui para vocês marcarem, porque o mínimo que deve ser feito diante dessa situação aqui é a suspensão do ofício de sacerdote, porque ele não pode continuar exercendo o sacerdócio nessa situação. Ou seja, ele apostatou da sua fé quando escolheu participar da maçonaria. Portanto, ele não pode mais exercer o ofício de sacerdote. E a Dom Josafá, quando assistir esse vídeo, nós como católicos, e sabemos que o Senhor, fiel que é a igreja, irá tomar as devidas providências cabíveis diante dessa situação. Que Deus os abençoe, salve Maria e viva a Cristo Rei. Pessoal, ainda sobre o padre maçom, o padre Gilvan José de Carvalho. Algumas pessoas comentaram na publicação dizendo que teve um afastamento da diocese por questões de saúde e tudo mais, e tinha um documento a respeito disso. Bom, eu fui atrás do documento e de fato tem, e é esse aqui. Só que não é bem assim.
O afastamento aconteceu devido ao que está na nota, né, por problemas de saúde. E o que aconteceu? O padre Gilvan José, segundo a nota oficial emitida por Dom Josafá, dizendo que ele foi afastado do cargo como capelão, certo? Da capelania de Jesus Misericordioso, assim como a capelania foi completamente extinta, exonerada. Mas as funções sacerdotais dele não foram suspensas. Ele de fato está sem paróquia, está sem a capelania e está afastado por problemas de saúde, segundo a nota. Só que isso não impede de, caso ele queira, celebrar a Santa Missa, e é isso que está em questão. As funções sacerdotais dele devem ser suspensas. O padre Gilvan José está em um estado de pecado grave e escândalo público, então, portanto, ele deve ter as suas funções sacerdotais completamente suspensas de forma oficial por Dom Josafá, pois ele está em um estado de separação total da igreja ao se filiar na maçonaria, e isso é extremamente grave. Então aqui eu reforço o pedido a Dom Josafá, caso ele veja esse vídeo, para que as funções sacerdotais do padre Gilvan José sejam suspensas de fato, porque é inconcebível que um padre com as suas funções ainda em fato de exercê-las pertença e se filia à maçonaria. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas como eu já falei para vocês aqui no outro vídeo, Dom Josafá é um excepcional bispo, um excelente bispo, correto, piedoso, e que não tenho dúvida de que vai ver esse vídeo aqui e vai tomar as medidas necessárias para que toda essa situação seja esclarecida. Que Deus os abençoe, salve Maria, viva Cristo Rei, e deixe o seu comentário abaixo. Agora vejam a nota feita pela Arquidiocese de Aracaju por meio do arcebispo metropolitano Dom Josafá Menezes da Silva após as denúncias feitas pelas redes sociais pelo mesmo influenciador. Pessoal, notícia urgente sobre o padre maçom. A Arquidiocese de Aracaju, através de um pronunciamento oficial de Dom Josafá Menezes, acabou de soltar uma nota aqui, eu vou ler na íntegra para vocês. A primeira parte da nota está aqui, ó, nota oficial sobre publicações envolvendo o padre Gilvan José de Carvalho. Na segunda imagem, a Arquidiocese de Aracaju, por meio do seu arcebispo metropolitano Dom Josafá Menezes da Silva, informa que tomou conhecimento das publicações recentes divulgadas nas redes sociais envolvendo o padre Gilvan José de Carvalho. Isso mostra a importância da nossa voz aqui como católicos ativos na internet, vocês indo lá no perfil da Arquidiocese e no perfil de Dom Josafá, comentar a respeito, pedir um pronunciamento, e aqui está o resultado. O referido sacerdote encontra-se afastado de suas atividades ministeriais para tratamento psicológico, não exercendo atualmente funções pastorais em nenhuma paróquia ou instituição da Arquidiocese de Aracaju, mas o mais importante agora vem na página 3 do pronunciamento. Serão apuradas a veracidade das informações veiculadas pelas redes sociais e, com responsabilidade e prudência, discernidas as medidas canônicas cabíveis, conforme as normas e orientações da Igreja Católica. A Arquidiocese reafirma o seu compromisso com a verdade, a comunhão e a disciplina eclesial, conduzindo a situação com serenidade, responsabilidade pastoral e fidelidade aos princípios da Igreja. E como eu já tinha alertado para vocês aqui, Dom Josafá Menezes é um bispo excepcional. E aqui era o que a gente esperava dele. As medidas serão tomadas e a voz de vocês e a nossa voz aqui na internet procurando denunciar essas pessoas que estão indo e pregando coisas contra a Igreja Católica é de extrema importância. A verdade tem que ser pregada acima de tudo. Continuemos firmes. E Dom José Menezes, parabéns, que Deus continue abençoando o Senhor e fazendo do Senhor um bispo santo e fiel à Santa Igreja. Deus o abençoe, salve Maria e viva a Cristo Rei. Meus irmãos, antes de fazer o comentário sobre esse assunto e também trazer o vídeo do Frei Gilson, gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o meu canal e que vou ser bastante direto. Primeiramente, para muitos desentendidos, esse canal jamais será sobre fofoca, porque até então, fofoca é um pecado gravíssimo. Em segundo, não alimentar
comentamos desgraças sobre os temas abordados para gerar mais confusão. Esse canal tem um compromisso de evangelizar e denunciar fatos como esse do padre maçom, que infelizmente trouxe confusão na mente de muitos católicos que não conhecem a doutrina da igreja, como esse comentário de um ex-seminarista que disse: "Sou ex-seminarista, estudei teologia e no seminário nunca ninguém falou que católico não pode ser maçom. Eu mesmo sou católico, apostólico romano e sou mestre maçom. Todos os domingos sou catequista na paróquia onde frequento. Tem muita gente passando errado sobre religião. Aprendam uma vez por todas. Maçonaria não é religião e nem seita religiosa." Mas aqui você pode estar se perguntando: mas não é pecado expor o erro do sacerdote ou leigo nas redes sociais? A resposta é não, e eu vou te explicar. Através do Código de Direito Canônico, no cânon 212, parágrafo 3, a Igreja garante aos fiéis católicos o direito e, por vezes, o dever de expressar suas opiniões aos bispos e padres sobre o bem da Igreja, desde que mantenham o respeito e a fidelidade à doutrina. E como uma pessoa cometeu um ato público, a correção também precisa ser pública para reparar o erro cometido. E isso não vem de agora, meus irmãos. Expor o erro é um ato de caridade para que a pessoa se converta, para que não leve também outros ao erro. Existem vários exemplos de santos e profetas fazendo isso, como São João Batista ao rei Herodes, São João Crisóstomo contra a imperatriz Eudóxia e muitos outros. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que você mesmo conhece não já te fez perguntas ou afirmações dizendo que católico pode ser espírita ou do candomblé, da maçonaria, que pode beber à vontade, que pode tudo? Mas aqui eu quero deixar bem claro que se tudo isso não for para o bem das almas, então é melhor nem denunciar. E quero ressaltar que católico não tem que ser bonzinho, católico é chamado a ser santo. E aqui eu quero dar meus parabéns a Leomar II, da página Segundo Católico, pois se não fosse pela sua coragem de denunciar ao bispo Dom Josafá, nada disso seria resolvido. E aqui eu quero também dar os meus parabéns ao bispo Dom Josafá pela coragem e prudência, e ao padre José Gilvan. O meu desejo é que ele volte e se converta pelo bem de sua alma. E a nós católicos precisamos rezar mais pelos nossos sacerdotes. E lembrando aqui que muitos católicos não sabem dessa história que eu vou contar. Uma influente ativista política chamada Bella Dodd, que era advogada e figura de alto escalão do Partido Comunista dos Estados Unidos, onde que na década de 1930, sob ordens do partido, ela orquestrou um plano para inserir centenas de agentes comunistas disfarçados em seminários católicos pelo mundo. O objetivo desses infiltrados era ascender a posições de autoridade como monsenhores e bispos, para enfraquecer a Igreja Católica a partir de dentro. E foi daí que depois ela se converteu com a ajuda do venerável Fulton Sheen. Pois bem, meus irmãos, aí você vai se perguntar do porquê que eu estou contando essa história. Bom, meus irmãos, será que essa história não me pareceu meio que familiar? Aqui no Brasil, por causa da teologia da libertação, tem acontecido muitos escândalos. E aí eu pergunto, será que esses grupos não estão enfraquecendo a doutrina da igreja por dentro? Meus irmãos, eu acho que ficou bem claro aqui o sentido desse canal. E se eu falei algo de errado, podem vir me corrigir, mas que seja baseado pelo que a igreja ensina, ok? Pois bem, agora quero trazer aqui um trecho de como foi o show do Frei Gilson no último dia 16, lá no Paraguai, que reuniu aproximadamente 30 mil pessoas. Acompanhe comigo. Às vezes as pessoas acham que seguir Jesus é um caminho triste. Seguir Jesus é o caminho mais alegre que tem. Seguir Jesus é o caminho mais perfeito que tem. Por isso não tenha medo de deixar Deus sonhar em você. Diga assim para mim, pode sonhar em mim, Jesus. Um dia, Jesus passou no mar da Galileia. E lá tinha alguns homens que o sonho deles era viver pescando. E não tem nada demais em viver pescando. Só que um dia Jesus passou no mar da Galileia e viu o que eles não viam. Eu quero que você entenda que Deus vê o que você não vê. O que você vê? Malemar o que nós estamos vendo agora. Eu já não consigo enxergar nem tantas pessoas que já estão na arquibancada por causa do escuro.
você vê? Pergunto para você. Você consegue enxergar amanhã? Você consegue enxergar quem é que você vai encontrar amanhã? O que vai acontecer amanhã? Você não viu amanhã, mas Deus já viu. Deus já viu. Deus já te viu 10 anos. Para quem vai chegar aos 10 anos depois? Deus já viu. Deus já viu. Veja, no mar da Galileia, aqueles homens pescando, e o que eles viam? Eles viam talvez isso, a pescaria, a minha família e uma vida normal. Mas um dia Jesus passa, e quando Jesus passa na nossa vida, Ele quer nos levar para os sonhos dEle. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, Pedro, a partir de hoje, eu vou fazer de você pescador de homens. Mas o que é pescar homens? Ele não sabe. Ele só sabe que é pescar peixe. Mas esse é o meu sonho para você. E os sonhos de Deus sempre são melhores para nós. Sim ou não? Eles viveriam a vida inteira pescando peixe. E Deus queria que eles passassem a pescar almas. E como eu já disse nesse momento de oração que a gente fez, 12 homens pescaram tanta gente. Os sonhos de Deus foram melhores para a vida deles. E isso não significa que foi fácil. Eles tiveram que passar por muitas coisas. Eu não sei se você presta atenção no Evangelho, mas a primeira coisa que aconteceu, que não foi fácil, é que quando Jesus apresenta o sonho dele para eles, o que eles tiveram que fazer? Diz a Bíblia: imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Diga comigo: deixaram tudo e seguiram Jesus. O que significa deixar? Deixar os seus sonhos, deixar a sua vida. Tem um texto bíblico que diz que deixar o seu pai, deixou o seu pai Zebedeu. Porque quando a gente quer seguir o sonho de Deus, a gente precisa deixar alguma coisa. Eu pergunto para vocês: vocês querem viver os sonhos de Deus? Não parece. Vocês querem viver o sonho de Deus? E você vai estar disposto a deixar os teus sonhos? Quero ver. Eu estava vivendo, quando eu tinha 14 anos, minha vida estava normal. Minha vida seria, como a maioria, uma família, um trabalho, normal. Com 15, 16 anos eu começo a ver Deus me chamando para ser padre. Ai. Quando Deus chama a gente para o sonho dele, não era o meu sonho, era o sonho dele. Eu nunca me vi com essa roupa. Eu nunca me vi de padre. Mas ele já tinha me visto assim. Então, com 18 anos de idade, eu tive que deixar tudo. Minha mãe hoje está aqui. Olha lá, minha mãe e o Bernardo, meu padrasto, que era com eles que eu estava morando na época. Eu disse: mamãe, tchau, preciso ir. Bernardo, meus irmãos, minha namorada que eu tinha na época. Deixei tudo. E eu não sabia o que Deus tinha sonhado para mim. Eu não sabia que eu estaria aqui hoje no Paraguai. Mas Ele já sabia. Ele já sabia. Eu não sabia, mas Ele já sabia. Eu não sabia que eu iria acordar de madrugada um dia para rezar um rosário e que milhares de pessoas no mundo inteiro rezariam comigo o mesmo rosário. Você está entendendo? Deus vê o que a gente não vê. Diga comigo: Deus vê o que a gente não vê. O que você tem que fazer? Se entregar. Eu não sei para que Deus está te chamando. Cada um aqui Deus vai chamar para alguma coisa. Para cada um aqui Deus tem um sonho. E deixa eu falar uma coisa para você: o sonho que Deus tem para mim é só para mim. Não adianta você querer copiar. Não adianta eu querer copiar Padre Pio. Porque o Padre Pio é Padre Pio. São Francisco de Assis é São Francisco de Assis. Santa Terezinha é Santa Terezinha.
O sonho de Deus para você é individual, é pessoal. Deus tem algo que é só para você. E Deus quer que surjam novos santos aqui no Paraguai. Santas que são mães, esposas, maridos, homens que trabalham, que têm sua vida cotidiana, mas que são santos nisso. Eu não sei qual é o sonho que Deus tem para você, mas deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus sonhar em ti. Tá aí, meus irmãos, como é bom assistir às pregações do Frei Gilson. Realmente ele é uma grande bênção, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E é por isso que precisamos rezar sempre por ele. E aqui eu te faço a mesma pergunta que o Frei Gilson fez. Você está deixando Deus sonhar em você? Me fale aqui nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com os seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!